Olá, irmãos. Olá, irmãs, amigos, amigas, senhora e senhores. Veja o que João escreveu na sua primeira epístola aos seus irmãos judeus. Vou ler para os senhores. Capítulo número 5, versículo 16, 17 e versículo 18. Está escrito assim: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte. Por esse eu digo, não ore. Qual é o pecado para a morte? E que morte é essa? Então vamos por etapa. A morte é a separação de Deus. Separado de Deus, eu estou morto. Era assim que nós estávamos antes de Jesus ressuscitar. Pecado para a morte é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, no seu ministério terreno, disse a seus discípulos que ele precisava ir, isso é, morrer, para que ressuscitasse e ele viesse como o Consolador, como o Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade. Quando eu peco para a morte, eu pequei contra esse que vai me guiar a toda a verdade, que é o Espírito Santo, que é Cristo em nós. Sem esse que me guia a toda a verdade, eu estou morto. Eu vou ser um religioso. Eu vou pedir perdão, é sinal de morte, pelo pecado. Eu vou tomar ceia, é sinal de separação de Deus, é morte. Eu vou pagar dívida, o dízimo, eu tenho uma dívida com Deus, então é morte. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu pequei contra o Espírito Santo, aquele que me guia a toda verdade. Não orar significa não adianta falar para essa pessoa. Ela não vai entender. Porque o que faz nos entender é o Espírito Santo. Porque é ele que cumpre tudo em nós. É ele que sabe, é ele que entende, é ele que vê, é ele que crê, é ele que ora. Quando eu pequei contra esse Espírito, nada disso funciona em mim. Então eu vou fazer a minha maneira ou a maneira que a religião me ensina. Porque todas elas são anticristo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Eu não entro no repouso. Isso aconteceu com os judeus. Pecaram contra o Espírito Santo e não entraram na terra. O Espírito Santo era aquela nuvem que os acompanhava. Porque tudo naquele momento era em alegoria, porque era lei. Veja a continuidade do versículo de João. Toda iniquidade é pecado. Há pecado que não é para a morte. Viu? Toda iniquidade é pecado. O que é iniquidade? Tomar ceia, pagar dízimo, botar véu na cabeça, subir monte, fazer jejum. Essas orações, tudo isso é iniquidade porque é feito pelo homem. Não é feito pelo Espírito. O que é feito pelo Espírito não tem voz, não tem som, não tem prática. Não é visto, não é ouvido. Simplesmente é feito. Por isso é vivido pela fé. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não tem como pecar. Porque só um nasceu de Deus. E nós estamos nesse um. E esse um é santo. Se estamos nesse um, que esse um é santo, nós também somos. Então nós não pecamos. Esse sentimento vai estar em nós. Vou repetir. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Satanás não lhe toca. Você está fazendo campanha contra o diabo? Consagração, não é? Aonde você está? Você não nasceu de novo?
provavelmente você pecou contra o Espírito Santo. E aí não tem quem te guie a toda a verdade. É por isso que eu não falo para você, porque você não entende. Jamais vai entender. Principalmente aceitar. Estou voltando já.